Boa tarde, está no ar mais um Opinião Litoral nesta quarta-feira, dia 30 de outubro. E falando sobre segurança, um tema recorrente na nossa cidade e na nossa região, nós trouxemos a secretária de Segurança do município da cidade de Santos, Raquel Galinatti. Primeiramente, secretária, muito bem-vinda. É sempre uma honra estar aqui, principalmente com jornalismo de qualidade e excelência, que é a TV Cultura Litoral. Muito obrigado. Para me ajudar a comentar, apresentar este programa, eu estou com o Thiago Dantas, nosso diretor de jornalismo aqui da TV Cultura Litoral. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, telespectadores. Boa tarde, Raquel. E hoje, vocês não se surpreendam, o Chico não ficou mais novinho não, tá? Sou eu que estou apresentando, porque o Chico La Scala está de licença médica, está descansando. Então, hoje, excepcionalmente, eu estou à frente da opinião. E começando esse primeiro bloco, a gente tem um VTzinho. Davidson, solta pra gente, por gentileza, o VT sobre a secretária. Raquel Kobashi Galinatti Lombardi é uma das vozes mais fortes na segurança pública de São Paulo. Natural de Niterói, no Rio de Janeiro, e filha de descendentes de italianos e japoneses, ela se formou em Direito, tornou-se mestre em Filosofia e especializou-se em Ciências Penais e Polícia Judiciária. Em 2012, passou no concurso para delegada de polícia e, desde então, tem se destacado na defesa dos direitos humanos e na luta pela segurança da população, em especial pela proteção de mulheres vítimas de violência. Raquel foi a primeira mulher a presidir o Sindipesp. Em 2022, foi candidata a deputada estadual pelo PL e conseguiu a primeira suplência. Atualmente, é secretária de Segurança Pública da cidade de Santos. Secretária, há pouco veio aqui para a nossa cidade, num momento difícil para a região, onde nós tivemos diversas incursões do governo do estado, até dos órgãos de defesa federais, militares, tanto na questão do tráfico de droga, quanto na coibição do crime organizado, o crime regional, o crime de varejo. Então a secretária veio para dar um novo gás, né, um novo ar. Qual que é o teu diagnóstico desde o início que assumiu, né, a secretaria aqui em Santos, para agora esse pós-eleição teu, que deixou já uma marca aí na cidade? Quando a gente assumiu a Secretaria de Segurança Pública aqui na cidade de Santos, aliás, uma honra, um dos desafios que me causou mais realmente honra e gratidão foi estar na cidade em que moram as pessoas que eu mais amo na minha vida, meus familiares, amigos, e cidade que eu nunca saí. Fui para São Paulo para estudar e etc, e trabalhar como delegada de polícia, mas eu sei como é a minha cidade, eu sei como é Santos. Santos, por mais que tentem falar, não é uma cidade num comparativo, não só no âmbito estadual, mas num comparativo nacional e da América Latina, não é uma cidade perigosa, pelo contrário, é uma cidade com índices de criminalidade baixos. Nós estamos falando dos índices que acometem a população, que são os crimes patrimoniais. Quando a gente fala em facções criminosas, tráfico de drogas, há sim um grande problema no estado de São Paulo, uma situação nevrálgica aqui na Baixada Santista, mas que Santos não é o grande polo. Porém, óbvio, a segurança pública ela tem que andar concatenada e respeitando muitos limites constitucionais de cada polícia militar, a polícia civil, tanto a polícia na esfera federal, a nossa polícia municipal, que eu já falo que é polícia municipal, não obstante não termos esse termo ainda na Constituição Federal, mas sabemos que as PECs que tratam sobre a temática estão andando e aceleradas a passos cavalares, lá no Senado Federal e tanto no Congresso, na Câmara dos Deputados, a gente diz que as guardas civis municipais, as polícias municipais, elas atuam de forma complementar. Então foi muito tranquilo ter esse diagnóstico prévio, saber qual é a minha cidade, ter um conhecimento profundo da minha cidade e poder aplicar tudo que eu aprendi na minha vida acadêmica e principalmente na minha vida profissional, que é segurança pública. O que a gente percebe que a mudança de estratégia foi justamente na saturação do policiamento ostensivo preventivo. Hoje, faz um mês que a gente iniciou a operação Cerco Fechado, que foi o passo 2 da operação Tolerância Zero ali, Zona de Segurança Máxima, lá da Orla. Essas estratégias, obviamente, elas têm o foco na Orla, mas elas vão para o interior da cidade,
Óbvio que a gente não vai falar os locais e nem a forma de atuação, mas o que a gente está vendo é resultados. Os resultados foram, inclusive, amplamente noticiados pelo Estado de São Paulo, pela Secretaria do Estado de São Paulo, dizendo que, de forma histórica, os índices de criminalidade no tocante aos crimes patrimoniais, sejam eles latrocínio, furto, roubo, até mesmo furto e roubo de veículos, diminuíram na Baixada Santista e na cidade de Santos. Claro que nós somos apenas um complemento. Os méritos são, obviamente, do governo do Estado de São Paulo, do nosso governador Tarcísio, mas o nosso prefeito de Santos, estando completamente em congruência e na mesma toada do nosso governador, aliás, foi por isso que estou aqui, porque houve uma autorização expressa do governador do Estado de São Paulo, inclusive um pedido de faça o melhor que você pode para a segurança do nosso litoral paulista. Então é isso, é um trabalho conjunto, que nós somos apenas uma peça da excelência que é a estrutura da segurança pública do Estado, e aqui, como no município, estamos atuando em coesão. Com essa fala da secretária, Thiago, eu te faço uma pergunta bem complexa. Nós recentemente tivemos aí um índice que saiu que diz que na Baixada Santista é o menor índice de violência, de assaltos, né? Cargas foram, né? A gente teve uma queda de roubos a cargas e veículos, assaltos. Em média, em torno aí, todos eles caíram 20 e poucos por cento. 24, 27, dependendo da cidade, do município. São Vicente diminuiu muito a quantidade de homicídios. Então a Baixada Santista, no papel, é uma cidade, é uma baixada, é uma região muito segura para se viver. A secretária vem, traz um trabalho, uma jovialidade no trabalho para a gente, mas a sensação das pessoas é ainda de que nós estamos num momento muito inseguro. Você acredita isso à mídia, às redes sociais, às fake news, ao período político? Qual que é a tua opinião quanto a isso? Existe também, é claro, uma pulverização dessas notícias dentro das redes sociais, né? O qual acaba se espalhando de forma muito rápida, né? Mas, se a gente pegar o diagnóstico, os dados oficiais, é de que sim, a nossa região está mais segura. Existem também casos de subnotificação, roubos de celulares, roubos de bicicleta, coisas, vamos dizer, simples, às vezes não são notificadas a uma delegacia, a polícia militar, então não há esse tipo de registro. Então, existe também esse grande problema. É claro que a insegurança pública em todo o país é um grande problema, não apenas aqui na Baixada Santista, mas também há muita subnotificação. Temos, sim, esse problema de crimes de varejo, como você gosta de falar, né? Então, existe, sim, uma relação de insegurança. A cidade de Santos, queira ou não, em relação às outras cidades da Baixada Santista, é uma ilha segura, né? Principalmente para quem mora aqui na região leste da cidade de Santos. Há um trabalho muito forte da GCM em relação a isso. E eu queria já até aproveitar o ensejo e fazer uma pergunta para ti, delegada Raquel Galinatti. Quais são os principais desafios de implementar uma política de segurança na cidade como Santos? Vou voltar ao tema porto, afinal de contas nós somos uma cidade portuária, onde as organizações criminosas se infiltram, né, para mandar drogas através de navios, se infiltram inclusive em população de rua. Eu queria saber então quais são os principais desafios da GCM nesse caso. Eu queria aqui tecer também minhas homenagens aos nossos valorosos policiais municipais, a Guarda Civil Municipal de Santos, que eu deparei com a qualificação de excelência no que tange agentes de segurança pública. Eu acho que a nossa população santista não sabe, quase 75% dos nossos agentes policiais municipais tem nível não só superior, mas pós-graduação em segurança pública. Temos uma qualificação elevadíssima quando a gente faz um comparativo paralelo com outros agentes de segurança. Então, a qualificação, não só uma qualificação técnica, mas também operacional, faz com que eu tenha muito conforto em estar como gestora, como secretária de Segurança Pública da nossa Guarda Civil Municipal. Óbvio que o grande desafio é o combate ao crime e, principalmente, respeitar a legalidade. Nós temos, assim, muitas falas populistas, nós temos muitas falas que fazem recortes da sua própria realidade, e aqui eu vou entrar numa seara muito nevrálgica e também
muito polêmica, que é a situação das pessoas que moram nas ruas. E eu gostaria que o público que assiste a TV Cultura, que é altamente qualificado, entenda que quando eu tenho essa fala, eu não estou defendendo como direito pessoas estarem nas ruas. Eu sou a principal crítica daquela fala que reverbera, que é um direito de ir e vir e estar nas ruas. Porque, no meu sentir, ninguém tem o direito de estar entre ratos e baratas no meio da sarjeta morando nas ruas. Então, isso é um fato. O segundo fato é que, como policiais, nós juramos combater o crime e, principalmente, proteger os mais fracos, os injustiçados e aqueles que estão, sim, na miserabilidade social. E quando a gente vê pautas políticas, ora tendenciando a deixar inerte o problema daqueles que moram nas ruas, dizendo que direito é, ora colocando eles como o grande mal da sociedade, atacando, querendo até de forma criminosa utilizar forças de segurança para enxotar aqueles que estão na miserabilidade social da cidade, eu acho nefasto. Eu acho que é o jogo político nefasto. A gente tem que colocar o pingo nos is. Então, o grande desafio, principalmente, é quebrar bolhas que colocam o próprio olhar de uma realidade, e muitas vezes esse olhar é um olhar da sociedade adoecida, da sociedade fracassada e da sociedade que não mais tem o mínimo que devemos ter com o ser humano, que é a justiça, que é a compaixão. Quando alguém vê um morador de rua na porta da sua casa, o sentimento que todas as pessoas têm é de ojeriza, é de repulsa, é de nojo, é de querer tirar, eliminar aquele suposto problema social como se tratasse de um lixo social, e as minhas palavras são fortes porque é isso que algumas pessoas defendem, varrer da frente do olhar do santista. Digamos que até suscitaram de forma, eu acho que absurda e algo que é incompreensível como alguém pode representar pessoas de forma política, falar que seria utilizada a Guarda Civil Municipal para impedir pobres, miseráveis, vulneráveis sociais para entrar em Santos. Então, em contrapartida, somente rico poderia entrar em Santos porque haveria um limite, uma censura prévia nessa entrada. Não sei como fariam. Obviamente que não teria respaldo legal e seria criminoso. Então, o nosso grande desafio, resumindo tudo o que eu falei, é quebrar vertentes e falas que são irresponsáveis, criminosas e que querem uma atuação de acordo com a sua própria esfera de visão do mundo, da polícia, mesmo que a polícia tenha que praticar crimes. Então aqui eu falo, não admito que utilizem a polícia, que são valorosos heróis, como instrumento para a prática de crime, porque estamos aqui para proteger a população e combater o crime. Nós fazemos um breve intervalo, vamos continuar esse assunto que está bem importante e a gente continua no próximo bloco. A gente volta rapidinho. Voltamos agora com o nosso segundo bloco do Opinião Litoral, hoje trazendo a secretária de Segurança do município de Santos, Raquel Galinatti, e a gente estava com um assunto, antes do intervalo, um pouco complexo, né? Algumas palavras fortes da secretária, e me lembrou muito algumas políticas fascistas, quase, né? Nazistas, do higienismo, né? A gente limpar algo que nos desagrada, e a gente esquece, se a gente em 2024, a gente age, e muitas pessoas agem atrás dos seus teclados, né, do celular ou dos seus computadores hoje, de uma forma extremamente, como é que eu posso dizer, criminosa, sem pudor, acho que a gente fracassou como sociedade. Porque hoje você falar que o morador de rua, ele tem que ser expulso da cidade, você tem que pegar esse bando de ladrão, vagabundo, você generaliza uma pessoa que você não sabe se ela perdeu tudo na Covid, se ela perdeu a família, se ela teve um azar na vida, perdeu o emprego, ou um problema de saúde, são tantas histórias. E aí quando a gente vem e fala que você não pode matar a pessoa, você não pode dar tiro nela, a polícia não tem que bater nela e expulsar ela, não quer dizer que a gente queira ela lá, né? E fica complexo, porque ou você tem um discurso protetivo, coitado do morador de rua, deixa ele morar no mato, na grama, na calçada, ou mate-o.
cadê o diálogo, né? As pessoas não querem mais discutir, e eu sinto, eu vou voltar só essa pergunta agora para o Thiago, que a gente como, não jornalista, eu não sou jornalista, né? Mas eu vejo uma pessoa crítica, um comunicador, eu quero buscar uma solução. E se eu não posso matar, e eu também não posso deixar lá, quando é que a gente vai sentar, Thiago, para a gente entender o que fazer, ouvindo os dois extremos, ouvindo o centro? E uma coisa que vocês falam do crime de varejo, quem veio e falou isso para mim, cunhou isso aqui, foi o nosso ex-secretário, né, o Sérgio Delbel, que é um coronel com um currículo de 5 páginas, mas que foi cunhado como alguém que não entende nada de segurança pública por essas mesmas pessoas que estão atrás dos teclados. Como é que a gente faz, Thiago? Infelizmente, está faltando diálogo entre as pessoas, né? As pessoas polarizaram, direita, esquerda, são opiniões totalmente distintas e não está havendo uma convergência, uma conversa entre essas pessoas, né? É de suma importância que todos conversam e tenham um entendimento comum para que a gente tenha uma linha a ser traçada. É fundamental que haja essa conversa e a Raquel, como secretária de Segurança Pública da cidade, Rogério Santos, hoje, como prefeito da cidade, tem que ouvir as duas vertentes, tanto as pessoas que pensam daquela forma, como as outras pessoas que pensam de outra forma. Há necessidade dessa escuta para que haja uma convergência e um caminho comum para esse tipo de trabalho, para que possa angariar bons frutos para o município. Mas, secretária, independente, né, da gente discutir uma pandemia, uma crise social que atinge o mundo. Sim. Hoje você vai em grandes cidades do mundo inteiro, você vê esse problema. Muitos moradores de rua. Na verdade, Nova York já passava isso na década de 80. As famosas Skid Rows, né? Que eram bairros inteiros tomados por barracas, usuários de droga. E uma hora alguém teve que tomar uma atitude, que hoje seria vista até com maus olhos. Mas a Guarda Municipal, a gente acompanhou pelas suas ações, ela teve um trabalho efetivo, muito assertivo, inclusive, onde o tráfico estava se escondendo, né? Mascarado entre pessoas em situação de rua, né? Pessoas em vulnerabilidade. Como é que foi mapear essa operação, tocar essa operação e qual é o resultado dela efetivo hoje? Perfeito. Essa fala é muito pontual, porque inclusive a TV Cultura me acompanhou em algumas dessas incursões, inclusive com colete balístico, porque nós falamos, não é uma área tranquila. Por quê? Porque ali é diferente. Ali as pessoas estavam no trilho do VLT, um local proibido, é um local que coloca em risco o VLT, o transporte, as pessoas, e ali ou utilizando drogas, traficando drogas e praticando pequenos crimes. E esses crimes, eles são sim um passo para aqueles crimes maiores, até mesmo para poder colocar um manto ali de nuvem naqueles outros crimes que estariam ali sendo praticados. A gente tem ferro-velhos ali no entorno, nós temos pontos de tráfico de drogas no entorno, então ali era diferente a situação. Se tinham moradores de rua ali, esses eu posso afirmar de forma categórica que não eram todos criminosos, mas eram todos usuários de drogas e estavam usando drogas e não obstante não ser punível com prisão, ainda continua sendo crime o uso de drogas. Não foi descriminalizado, foi despenalizado. Existe ainda uma atuação do Estado para aquele que usa drogas. Não vai ter o encarceramento, foi posicionamento do Supremo Tribunal Federal, mas ainda não é um normativo que é passível de legalidade. Fora o tráfico. E aí é muito interessante, porque as pessoas quererem misturar essa situação com todas as situações daqueles que estão nas ruas, é muito mais fácil para que você atinja focos e bolhas que são pulverizadas de argumentações que não atingem o dia a dia daquelas pessoas. Quando a gente vê focos de defesa insanos, como, por exemplo, banheiros para todos, vamos todos usar o banheiro de todos. Aí eu estou entrando em outra temática polarizada do âmbito da esquerda. Aí todos têm que usar, todos têm o direito. Sem levar em conta que, de repente, um banheiro usado por um transexual, no caso, mulher,
pode aferir, e aquele transexual que mantém uma aparência masculina pode afetar diretamente uma menina que está naquele banheiro feminino. Então, assim, são as colocadas a fórceps de algumas bolhas que dão engajamento, mas que não impactam diretamente quando a gente fala não, cada um no seu quadrado. Quando a gente fala aquele fomento também, agora eu vou falar polarizar para a direita. Ai, vamos introduzir e implementar novamente a pena de morte e prisão perpétua. É outra fala inócua. A partir do momento que o Brasil é signatário de pactos e tratados internacionais que não admite o retrocesso dos direitos humanos, países que não têm mais a pena capital ou a prisão perpétua não pode mais inseri-la, a não ser que se tiver uma ruptura do sistema constitucional, uma nova Constituição, com novo poder constituinte originário. Então, você vê que quando essas escolhas de pautas polarizadas vêm à tona, elas não impactam diretamente na vida de políticas públicas do cidadão. É mais para fomentar o fla-flu. O que a gente precisa é se atentar à lei. A lei, o que está descrito na lei. E a lei é sim uma ressonância da maioria popular, que os nossos parlamentares deveriam estar lá fomentando leis adequadas para execução. E isso a gente não vê. Mas uma pergunta que eu até faço para vocês e uma análise. Primeiramente, essa polarização não deu muito certo agora nas eleições, né? A gente discutiu, inclusive, isso aqui no Opinião. Nós temos uma esquerda aqui quase dizimada politicamente, PT totalmente fragilizado, uma esquerda hoje que se ancora num Boulos, que a gente sempre vê, é a mesma coisa. Ele tem um discurso que é meio complexo, porque também não agrada a esquerda e também não vai agradar nunca a direita, a centro-direita. E do outro lado a gente tem a direita, que virou aquele caos, que ficou sem dono. Teve Tarcísio, teve Marçal, nós tivemos Bolsonaro, família Bolsonaro, Edir Macedo, não é nada de ninguém. Muito barulho dos dois lados. E no final das contas quem ganhou foi o centro. É verdade. O centro, em todas as cidades. Eu entendo aqui que o governo do Rogério Santos é um governo mais centro. É um governo que consegue dialogar e foi o governo que foi escolhido. Mas não foi só aqui, foram em todas as cidades. A gente viu um grande crescimento do centro. Eu acho que esse barulho que vocês trazem e apontam, não levem a mal, mas hoje é só barulho. Sabe o que eu acredito? Eu, sem sombra de dúvidas, eu posso me classificar como ideologicamente, politicamente de direita. E respeito aqueles que são ideologicamente, politicamente de esquerda, mas os legítimos. O que eu acabei de falar são os falsos ideológicos de esquerda e os falsos ideológicos da direita. Porque aquele que defende a esquerda não defende a prática de crime. Defende os direitos sociais, defende a defesa daqueles que estão em minoria social, um resgate daqueles que estão em situação de vulnerabilidade. E eu vou falar, eu não tenho essa vocação. Eu tenho a vocação para cumprir a lei, senão eu estaria numa parte de assistência social. A minha abordagem sempre vai ser uma abordagem policial, mas eu tenho totalmente o conhecimento de saber quando é necessário uma abordagem policial. Eu não generalizo todas as situações para ali eu praticar o que eu sei, que é a abordagem policial. Por isso que temos aquelas pessoas extremamente preparadas para uma abordagem social, que aí seria uma pauta de defesa, sim, mais daqueles legítimos que estão integrando a esquerda. Eu integro a direita, legitimamente. A direita no sentido de defender valores, defender a lei, defender a prática da coibição do combate ao crime. Eu tenho esse olhar de defesa, principalmente dos policiais, que muitas vezes se coloca-se os policiais como causadores da violência urbana, e na verdade eles são neutralizadores da violência urbana. E assim temos que ter uma coesão. Agora, quando a gente vê bolhas de pessoas oportunistas que tendem a pular para bolhas só para votos, é isso que a gente vê, uma catástrofe na política. A falta de diálogo. A falta de diálogo e que gera uma série de problemas reais pra gente, porque, de novo, eu vou fazer uma pergunta até um pouco mais complexa, talvez a gente consiga responder um pedacinho agora e no próximo bloco. A secretária falou sobre o Ferro Velho. Sim. Né? A gente viu uma operação ontem, se eu não me engano, ali no Morro de São Bento. Exatamente. Deixaram 2 mortos. Inclusive, temos imagens aí. Temos imagens, a gente vai passar elas. Isso. Então depois a gente vai deixar para passar essas imagens e falar sobre essa operação. Mas o que eu quero dizer é muito simples. São problemas reais
E você não discute estes problemas. Você está discutindo o morador de rua, que você quer matar ele, ou tem que deixar ele lá. Volto a dizer, são partes lacradoras na internet que discutem isso. E o real problema, a gente não consegue resolver ou discutir. Aí é que vem a minha pergunta. Certo. Se a gente sabe que os ferros velhos, eles estão ilegais, muitos deles, tem muita gente correta no mercado, claro, os pontos de tráfico, a rota do narcotráfico, etc. A gente já sabe, a gente está careca de saber, né? A gente cresceu numa cidade onde a gente já sabe todos os problemas dela. Por que ninguém consegue resolver hoje com drone, satélite, investimento, secretário de HIT, governador Tarcísio, um governo mais de direita? O que falta para a gente parar de ficar na rede social e ir para a ação real? Existe toda uma estrutura que a gente deveria endurecer no combate ao crime no âmbito legislativo. Mais uma vez, eu toco nessa tecla. É algo que, muitas vezes, sem o respaldo legal, muitas operações se tornam inócuas, anuladas e a gente tem o famoso deu em nada, acabou em pizza. O problema são as leis? Não somente, mas uma parte da solução do problema poderiam ser leis mais duras, leis que dessem mais respaldo, principalmente na atuação policial. A atuação policial hoje é muito colocada em xeque. Parte-se do pressuposto que o policial ele sai da sua casa para uma prática criminosa. Quando colocam e fomentam a colocação de uma câmera no peito do policial, sem antes saber se a polícia está adequadamente estruturada, de uma forma completa, a sinalização para a própria bandidagem é de que o Estado está muito mais preocupado em fiscalizar o seu agente policial do que efetivamente combater o crime. Então, secretária, você é contra a câmera no policial? Não é isso que eu falei. Eu falei que eu sou contra a hipocrisia Posso pedir só um segundinho? Nós voltamos rapidamente para um pequeno intervalo. Guarda o raciocínio, que está muito bom. Voltamos já. Viu? A gente voltou rapidinho. Vamos continuar aqui nesse terceiro bloco com o raciocínio da secretária, delegada Raquel Galinatti. Desculpa, eu interrompi. Então, quando a gente fala nesse lance de você é contra a câmera na indumentária do uniforme do policial, eu não estou falando isso. Eu estou falando que nós temos prioridade. Se tivéssemos polícias estruturadas, equipadas na sua excelência, para mim, que se colocasse câmera até na orelha do policial, na nuca do policial, em todos os lugares. Mas a gente tem um déficit de policiais de forma generalizada, não só no estado de São Paulo, mas em vários estados. Salários pífios pagos aos policiais. Muitas vezes os policiais, eles pagam do próprio bolso até manutenção da viatura. O treinamento também sai do próprio bolso do policial. E agora vem me falar em câmera como se isso fosse algo essencial no combate ao crime? Então, essa dualidade, esse jogo de narrativas, que óbvio que é uma narrativa populista, politiqueira, que não está na essência do combate ao crime. Salários, eu acho que salários, eu até anotei aqui, salários, equipamento. E o principal de tudo para mim, que claro que o salário também ajuda, mas é o respaldo das famílias, né? O policial hoje ele enfrenta, não é que nem o policial do passado, que ele com um revólver na cintura, ele impunha, né, um respeito cultural que já existia, e o que ele sabia que ele ia enfrentar na rua eram X ameaças, né? Hoje você vê a questão do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro precisa ser reconstituído, acredito eu, porque o que tem de arma, né, antiblindado, fuzil, armas restritas do exército, dentro das comunidades, como é que o policial combate isso, né? Como é que ele se prepara para uma operação onde os caras podem derrubar um helicóptero? Exatamente. E por falar em operação, a gente teve a operação ontem, a gente tem em algumas imagens aí, Davidson, consegue colocar na tela? Tiago, você consegue falar para a gente um pouquinho do que aconteceu ontem? 2 suspeitos morreram durante um confronto com agentes da Rota na tarde desta terça-feira, dia 29, em Santos. A operação aconteceu no Morro do São Bento, né? E de acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, os agentes da Rota realizavam uma incursão no local. Quando viram 2 criminosos armados, houve troca de tiros e os 2 morreram. Eles ainda chegaram a ser socorridos, foram levados à Santa Casa, mas morreram no hospital. Então,
Operação da Polícia Militar, rota no Morro do São Bento. Mas essa operação, vocês têm informações dessa operação? Qual que foi o objetivo dela? Não é comum ver o batalhão da rota, né? Aqui em Santos. A gente viu recentemente por aquelas coisas que aconteceram no Guarujá. Operação Escudo, né? Exatamente. Combate ao tráfico de drogas. Combate ao tráfico de drogas. Combate ao tráfico de drogas está sendo bem feito na nossa região, na Baixada Santista, que todos nós, a imprensa internacional, regional, estadual, mundial, sabe, que é uma porta de entrada e saída para tudo que tem de bom e de ruim no país. Não, eu estou hoje integrando a Secretaria de Segurança Pública Municipal do município de Santos, mas sou delegado de polícia, represento os delegados de polícia no âmbito nacional e posso falar sim da Polícia Civil, que vem fazendo um trabalho maravilhoso no combate às facções criminosas e ao tráfico de drogas, e não só o tráfico de drogas, mas a essas facções criminosas, sufocando, asfixiando, inclusive economicamente, essa marginalidade, esses marginais e essas facções. E aqui, óbvio, conduzido pela excelência do diretor do DINTER6, do Dr. Luiz Carlos, e toda a sua equipe. Temos o Dr. Fabiano, que está ali à frente do DEIC, então tem um combate, o Dr. Barazal, seccional, então tem um combate muito forte, utilizando a inteligência, as investigações, a polícia judiciária, com toda a estrutura do know-how que a Polícia Civil do Estado de São Paulo tem, inclusive exporta o seu conhecimento mundialmente, porque temos muitos policiais de outros locais do mundo na nossa Academia de Polícia do Estado de São Paulo. Então, sim, a Polícia Civil vem fazendo um excelente trabalho no âmbito do combate ao crime. A nossa valorosa também Polícia Federal, os nossos delegados federais em investigações que muitas vezes somam força-tarefa também. Então, eu tenho visto ações pontuais, que não são instantâneas, são ações que, óbvio, investigações demoram, levam um tempo e que o resultado é extremamente positivo, não dando ensejo, inclusive, a nenhuma nulidade dessas prisões. É um trabalho também de inteligência de vocês, né? Fazendo até um trabalho de sufocamento financeiro dessas organizações criminosas. Né? E o legal dessa questão do sufocamento, não vamos ser indelicados com você, então vamos voltar para a parte municipal, que é onde ela está atuando, ela está expert já nisso. E eu quero perguntar, usando a palavra do Thiago, esse sufocamento. O centro de Santos, ele passou por uma grande mudança, né? As grandes torres levaram as empresas daqui, existiu, obviamente, aí um sucateamento dos nossos aparelhos públicos, né? Tanto públicos quanto privados, e o centro sofreu muito. E ele virou um lugar complexo, perigoso, deserto, mal iluminado, e a gente já discutiu até na questão da zeladoria aqui. Mas foi instalada uma base agora da Guarda Municipal, que é bonita, é imponente, fica bem ali no coração agora, próximo ao Parque do Valongo, né? Próximo à Prefeitura, próximos aos grandes prédios comerciais. Quais são as estratégias agora para a gente dar essa revitalizada no centro? Lembrando que tem agora o Parque do Valongo, que precisa, sim, de um policiamento constante, levar as famílias que não estão acostumadas, né, para a área portuária, e se colocar a base ali foi estratégico mesmo, para mostrar aquela viatura bonita, azul, giroflex, pessoal uniformizado. É estratégico isso? Sim, perfeito. O que você falou, eu corroboro, é exatamente essa estratégia de mostrar a presença, no caso do município, no cuidado da cidade. Quando a gente tem o policiamento ostensivo de uma forma preventiva, claro, em complemento às forças policiais, nós temos feito isso na cidade toda. No centro da cidade e também nas bases em que o nosso prefeito, Rogério Santos, irá expandir, é justamente isso, a presença da polícia com a comunidade. E aí eu vou remeter aos Cobans, que nós falamos do Japão. A polícia comunitária do Japão justamente está dentro da comunidade, tendo informações da própria comunidade do que é necessário ali para proteção. Ali a gente não tem tanto crime, né? Quando a gente fala Japão, inclusive os policiais nem armados andam. Mas ali é uma situação de inteligência, de trabalho, da sociedade, da comunidade, em conjunto com as próprias forças de segurança. E é esse sentido, nós estamos totalmente afetos a trabalharmos em colaboração nas nossas forças-tarefa permanentes, estamos à disposição tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar, no que for necessário. Inclusive, temos uma ação ali de invasão
pela Defesa Civil, que foi detectado ali locais altamente perigosos, que colocam risco de vida pessoas que estejam lá, e barracos que invadiram locais, que são locais que são crimes ambientais estarem ali, não só pelo fato de atrapalhar realmente o meio ambiente, mas sim de ser altamente perigoso. E ali a força-tarefa será feita com a Prefeitura, com a Defesa Civil, também com a Polícia Militar, o Ministério Público, a própria Guarda Civil Municipal. Atuaremos em força, um trabalho conjunto. Aliás, já convido vocês a participarem em loco de uma dessas operações, que é ali em Caruara. Mas em Caruara, Thiago, área continental. Você acha agora com o armamento, né? A polícia agora, a Guarda Municipal tem toda a estar armada, aparelhada hoje, junto com o CCO. Você acredita que a Guarda Municipal consiga fazer um trabalho de coibir mesmo essa questão da violência regional, atuando junto ao governo do estado, com esse mapa de inteligência, de monitoramento, etc? Ou você acha que a gente ainda vai ter que investir muito em tempo e treinamento para que a gente chegue num patamar? Lembrando que a função da Guarda Municipal não é essa, né? A gente só tem que lembrar que não estão lá para fazer operações, claro. Avançar em lugar nenhum. É óbvio que entra com respaldo, entra com apoio. O trabalho colaborativo, cooperação, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, CCO, é o trabalho de inteligência. É sempre tentar estar à frente da criminalidade. Esse é o papel. Aliás, é uma pergunta que eu gostaria até de fazer para a secretária Raquel. Qual é a estrutura hoje da GCM de Santos? Quantos agentes, viaturas? O que vocês têm de tecnologia para oferecer para o combate à criminalidade na cidade? Primeiro, em tecnologia, em câmeras de monitoramento, são expoentes, são uma das melhores que nós temos nesse sentido de centro de controle operacional do Brasil. É algo que sim, está extremamente avançado. Temos a operação, as forças do Estado em conjunto, quando a gente fala da Muralha Paulista, já com acesso. Tem postos da Polícia Militar dentro do centro de controle operacional. Nós temos os policiais civis também utilizando essa estrutura tecnológica do município de Santos, que faz parte da pasta da Secretaria de Governo, do nosso querido secretário Fábio Ferraz. Então é algo realmente coeso, conjunto. Temos excelência não só na capacitação daqueles que ingressam para as nossas forças policiais municipais, estrutura em equipamentos. Estamos em processo final de licitação de armas de alta qualidade, 9mm, não só também pistolas, mas também carabinas, CTT. Então é algo, treinamento constante, esse treinamento sem impacto orçamentário para o Estado, porque através de, sim, convênios com outras forças de segurança estaduais, sem impacto para o município. Eu ainda me confundo, né? Estado e município, delegado, secretário, enfim. Então é algo que a gente já tem uma estrutura muito boa. O que houve, aliás, aqui eu quero falar do nosso sempre secretário de Segurança Pública de Santos, o Delbel. Ele fez um trabalho maravilhoso, ele é muito respeitado pelos nossos agentes policiais, ele principalmente pelo seu conhecimento, já falado pelo Dan aqui, mas principalmente pela sua forma de tratar o ser humano, os policiais. Então ele é sim algo que nos orgulha como integrantes da segurança pública. Então, ter o legado do nosso querido Delbel, secretário de Segurança Pública, é muito tranquilo, é muito fácil. O que houve foi uma mudança de estratégia, mas com o compromisso, e inclusive o compromisso que foi me colocado pelo próprio prefeito Rogério Santos, da continuidade desse legado maravilhoso, que foi colocarmos hoje a nossa Polícia Municipal num patamar de expoência. A Secretaria de Segurança Pública de Santos e os nossos guardas civis municipais, nós fomos convidados agora em primeira mão a estarmos em novembro no Congresso Nacional das Guardas Civis Municipais para falarmos o case Santos. Então é algo que só orgulha nós que integramos a segurança pública como santista. Vamos lá para o nosso último intervalo, voltamos em breve, continue assistindo a gente. Voltamos com o último bloco do nosso jornal, né, o Opinião Litoral, desta quarta-feira, recebendo aqui a secretária de Segurança, também delegada Raquel Galinatti.
Bom, vamos falar de algumas coisas que são um pouquinho fora aí do nosso padrão. Vamos começar primeiro com essa briga dentro de um ônibus municipal que foi registrada pelas câmeras. Davis, você tem as imagens aí? Danilo, eu vou até narrar essa Que imagem para vocês. situação, Olha né? só, é uma testemunha que prefiro não se identificar, né? Filmou a briga no caminho do trabalho, né? Dentro desse ônibus municipal da linha 194, que liga o Rádio Clube ao Ferry Boat, aqui na Ponta da Praia, em Santos. Esse caso foi na Avenida Senador Dantas, no bairro do Macuco, na tarde de segunda-feira, né? Uma briga entre um idoso e um rapaz que tá tentando agarrar, tentando dar um soco nele, enfim, uma confusão generalizada. Segundo os passageiros, o homem que tomou um soco aí estava visivelmente embriagado. A Polícia Militar e a Polícia Civil foi procurada pela nossa redação, pela nossa produção, para verificar se houve algum registro desse caso, mas nenhuma das duas forças informou a respeito desse assunto, não houve registros. Eu faço uma pergunta, então, agora que não tem nada a ver com essa situação ridícula que a gente assistiu. Operação Cerco Fechado entrando em vigor na cidade. Teremos muitos problemas aí no final do ano com o pessoal mais animado. O pessoal ainda está comemorando, né, o fim da Covid, parece, né? Muitos excessos, muita alegria em demasia, muita testosterona no ar. Parece que o pessoal está achando que o mundo vai acabar amanhã. Não, a Operação Cerco Fechado está bem interessante, porque a gente já está sinalizando que aqui não é local de bandidinho, de ladrão, de criminoso, covarde, que quer roubar celular, correntinha, principalmente de mulheres e idosos. Então, os nossos agentes policiais estão impedindo a prática criminosa ou, no flagrante, conseguindo recuperar esses objetos. E tenho colocado nas minhas redes sociais de forma a dar notícia, sim, o trabalho da nossa polícia. Mas eu queria falar desse episódio, que eu achei engraçadíssimo. Inclusive, ele já tá de forma caricata com uma blusa listradinha, né? Branca e preta, parecendo um presidiário, aqueles presidiários de desenho animado. E a linha 194, olha a nostalgia. Quando eu fazia balé no Teatro Municipal de Santos, eu morava no Canal 2, Teatro Municipal no centro da cidade, ali, eu pegava 194 ali no Canal 2 com a Bernardino de Campos, que o Euclides da Cunha tinha um ponto de ônibus, tem um ponto de ônibus, ia direto ali pro Teatro Municipal de Santos. Eu lembrei dessa linha, eu acho que é essa, né? Eu acho que faz esse roteiro. O importante, eu espero, por incrível que pareça, é uma coisa chata, né? Uma situação dessa, não teve ninguém gravemente ferido, né? Nós não tivemos nenhum outro ônus aí ao nosso patrimônio público. E seria muito bom se toda a agressão, violência que a gente visse fosse só isso, exato, e não as coisas dantescas, né? Como assassinatos, muito feminicídio, muita agressão ao nosso turista, né? Às pessoas na cidade. Eu acredito que esse trabalho agora, no final do ano, seja extremamente importante, porque a gente tem a Operação Verão, que a gente sabe que ela deveria ser operação o ano inteiro, né? A gente não tem um efetivo o suficiente. E a Guarda Municipal, ela tem que vir fazer um trabalho, como eu disse, que não é o dela. Ela não deveria, né, estar atuando desta forma. Mas é muita gente, é muita entrada e saída de carros. E esse ano, Danilo, a expectativa é que a gente bata recorde, né? Então a gente deve receber muita gente nesse período de férias aí, dezembro, janeiro, fevereiro. Então, é claro que é de suma importância uma operação como essa aqui para a cidade de Santos. E tem um treinamento específico para atender esse turista, para atender esse volume de gente. Tem treinamento, tem estrutura adequada específica, inclusive a renovação do contrato, do convênio do governo do estado com a prefeitura de Santos da operação delegada. Então terá sim o aumento dos policiais militares através desse convênio que a prefeitura ela paga os policiais militares para que nos seus horários de lazer e de folga estejam aqui combatendo o crime também. E eu acho que, olha que interessante, a gente viu que a criminalidade, houve uma mutação na criminalidade. Vendo como necessário também uma atuação municipal no combate ao crime. E eu sempre friso, respeitando os limites constitucionais. Recentemente, o STF já solucionou qualquer dúvida, mudando inclusive o posicionamento do STJ, que vinha anulando prisões em flagrantes da Guarda Municipal. O STF falou não, a Guarda Municipal ela integra sim o Sistema Único de Segurança Pública, suas atuações de combate ao crime no que tange as prisões em flagrantes são legítimas. E isso, inclusive no julgamento de um tema de repercussão geral, deu reflexos imediatos
na mudança de posicionamento, da leitura do que era a Guarda Municipal para a Segurança Pública, do próprio STJ, que tem uma tendência mais larga no sentido da complacência ao combate ao crime, porque são mais generosos. Aquela dosimetria de saber ou não na condenação daquele criminoso. Interpretando de forma muito benéfica ao criminoso o combate ao crime. Então, nesse sentido, houve um posicionamento completamente de 360, uma mudança de 360 graus do STJ, corroborando o que já vem sido falado pelo STF há muito tempo. Mas junto com essa atuação, e talvez, né, a gente sabe que a justiça é um pouco complexa nesse país, a gente vê muita impunidade, né? A partir do momento que o rapaz ele rouba, né? O rapazinho ele rouba alguma coisa, ele sabe que ele em breve está de volta às ruas. E a gente tem muitas críticas, principalmente nas redes sociais, quando a gente vê uma operação da polícia, tanto da Polícia Militar quanto da Guarda Municipal, falando, mas vocês só patrulham Ponta da Praia, vocês só patrulham a praia e os outros bairros. Existe algum planejamento estratégico também para inibir, coibir, aumentar o senso de segurança em áreas como, por exemplo, o Campo Grande, a Vila Belmiro, a Encruzilhada, o Marapé, que são áreas muito densas, de pessoas que moram há muitos anos, têm casas, apartamentos pequenininhos, mas hoje tem medo, às vezes, de comprar alguma coisa no mercadinho de trás, da rua de trás, porque a molecada tá rodando de bicicleta. Eles estão saindo da praia agora com medo de tomar-lhe uma borrachada ali na hora lá da praia e vão para dentro da cidade, pro meio da cidade. Como é que a gente pode dar um pouquinho mais de segurança para essas pessoas, secretária? Não, nós estamos estrategicamente, óbvio que a gente não fala os locais, mas estamos estrategicamente caçando esses criminosos. Aí sim eu posso falar em caçar aquele que vai praticar o crime e impedir a prática do crime. E é o policiamento ostensivo preventivo, é a prática de impedir, inibir o crime através da polícia. Então, quando temos notícias, denúncias, inclusive denúncias que vêm dos munícipes, a gente tem as imagens e nós estamos atuando, sim, nesse objetivo de dar proteção e segurança para a população. Você acha que a população está se sentindo mais segura, Thiago? Principalmente na área leste, principalmente na faixa da praia. Você abordou bem, entrando um pouco mais para dentro da cidade, as pessoas ainda se sentem um pouco inseguras. E a região noroeste, como é que está o trabalho lá da GCM? Na região noroeste, a gente tem uma base da Guarda Civil Municipal, temos o trabalho de apoio comunitário, o trabalho de preservação também daqueles locais, dos parques públicos, de estar ali estarmos atentos às demandas da população, da sociedade. Tivemos algumas incursões com força-tarefa em relação ao combate à clandestinidade dos ferros velhos clandestinos e criminosos, tráfico de drogas, peças roubadas. Então, nós temos sim uma atuação, inclusive de furto de energia, furto de água. Então, é algo que sim, nós temos feito, mas precisamos das forças policiais para uma atuação mais pontual, porque o que eu falo aqui, e não é redundância, e não é se eximir de trabalho, mas simplesmente respeitar a legalidade, é respeitar os limites constitucionais das atribuições de cada polícia e de cada força de segurança. Atuando em conjunto e não uma sobrepondo a outra. Exatamente, não usurpando uma função da outra, mas sim em cooperação, em conjunto, em complemento. Vamos aproveitar, faltam 3 minutinhos, a gente está tirando várias dúvidas aqui, aproveitando a secretária agora nesse pós-eleição, a gente pode voltar à normalidade da nossa cidade, e eu vou perguntar uma coisa muito polêmica, que incomoda o turista, mas incomoda também o munícipe, que é o guardador de carro. Eu queria saber aonde está previsto que eu sou obrigado a dar, porque se você sabe, isso é do conhecimento popular, né, de conhecimento popular, que se você não colabora, alguma coisa de muito ruim pode acontecer com o seu veículo, né, misteriosamente, uma pedra, um arranhão. O que a polícia, tanto a polícia militar quanto a guarda municipal, pode fazer quanto a isso, que agora é a época deles, né? Para você parar na tua casa, você vai ter que pagar para algum cara que tá lá parado na porta da tua casa, ele acha que ele é dono daquela vaga. A polícia, ela tá aí para prender essa prática criminosa, que é a extorsão. Porém, a extorsão é um crime formal. Ele, para poder ser configurado
configurado como crime, ele tem que ter a execução e, inclusive, a vítima concreta dessa extorsão. O que acontece e que aconteceu algumas vezes são pessoas que são vitimizadas, os nossos agentes policiais, os nossos guardas civis municipais prenderam essas pessoas na prática criminosa, porém houve uma negativa das próprias vítimas em dar continuidade ao que ali é criminoso, para uma resposta do Estado nessa prática criminosa. Então, quando não existe a colaboração nesse crime, por exemplo, da população, da própria vítima, nós não conseguimos avançar, mais uma vez, porque nós respeitamos a lei. Então, é necessário, sim, que a população saiba que ela indo até a delegacia, com os agentes policiais, sejam os policiais militares, sejam os nossos policiais municipais, ela vai perder 4 horas da sua vida, 3 horas, pelos atos de polícia judiciária, prisão em flagrante, porém, ela está ajudando a sociedade. Como? Um dever de todos nós em colaborarmos com a segurança pública. Então, não basta falarmos, é um dever do Estado, é uma obrigação do Estado, eu não tenho nada a ver com isso. Nesse sentido, tem. A população tem que colaborar. Se não há vítima, não há crime. Então, não há o que fazer. Olha, rapidamente, Thiago, você acha que vale a pena, então, pagar os R$50 às vezes que eles pedem para não perder 4 horas na delegacia? Por medo, para não depois se meu carro, minha moto eu acabo pagando, infelizmente. Que situação, hein? Delicado, então quer dizer que o cidadão munícipe ele pode chegar assim ao agente que estiver ali na região e falar, tô sendo extorquido, ele falou, o rapaz de coletinho ali, ele vai perder 4 horas da vida dele, mas 153, no caso, 153. Não, ele tem que, pode ligar no 153, mas ele não pode somente falar, chegar lá, o munícipe não tá, o guardador está sozinho, a gente não tem o crime ali. Ele tem que estar junto. A execução. Porque ele tem que falar, eu fui vítima, fui extorquido, mediante violência, para entregar o dinheiro indevido. Com isso, chegamos ao final de mais uma Opinião Litoral. Eu espero que não tenha sido tão ruim assim, sem a falta do nosso grande Chico. Ele está de volta em breve. Difícil fazer pergunta, normalmente eu sou comentarista, né? Mas agradeço muito a participação da secretária delegada Raquel Galinatti. Thiago Dantas, uma honra estar com você nessa bancada. E principalmente a você que assistiu a gente até agora. Deixa teu recadinho lá nas redes sociais, segue a gente, continua assistindo a TV Cultura. Nos vemos em breve em mais um Opinião Litoral. Boa tarde.